Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de quinta-feira e eu convido a vocês, se por acaso você não consegue assistir nossos vídeos aqui no YouTube, porque sua semana está muito agitada, não tem problema não, você pode ouvir a gente pelo podcast, no grupo Prevenire, tá? E a gente sempre passa o conteúdo desse material aqui para o podcast. Você pode ouvir a gente lavando a louça, fazendo uma atividade física, na condução e no trabalhar, sem problema nenhum. O importante é a gente estar ouvindo experiências, trocando informação, trocando conhecimento para a gente poder crescer junto na profissão e contribuir para a evolução da profissão. Maravilha? Beleza, e hoje eu quero falar com você especificamente sobre como lidar com as negativas, né, da empresa no dia a dia. Eu fiz um aulão sobre PGR e fiz uma enquete com os alunos e uma das coisas que mais chamou a atenção, que foi batido nessa enquete, foi a dificuldade de lidar com as negativas da empresa, né? Provavelmente já falei isso em alguns vídeos, mas eu queria direcionar esse vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, beleza? Galera, vamos à vinheta! Maravilha, galera! E como a gente começa todo vídeo aqui, eu queria pedir, ó, para você clicar aqui, ó, aqui, nesse sininho aqui, eu sempre confundo o negócio, ó, nesse sininho aqui, para você receber as notificações. Se você ainda não assinou o nosso canal, faça isso agora, isso é muito importante, isso ajuda bastante a gente nessa relação de reciprocidade que eu sempre comento aqui com vocês. Faz esse favor pra gente, quebra essa pra gente, tá? E ajuda nessa brincadeira. Então, o que a gente queria trazer hoje pô, Vitor, tá difícil, né? Eu tô na profissão há 2, 3 anos, ou até quem tá na profissão há 15, 20 anos, né? A área de segurança do trabalho, ela não é uma área muito fácil em função da cultura do brasileiro, né? Da cultura do nosso povo, da forma com que a gente é criado, né? O brasileiro por si, ele não tem a cultura de se planejar, ele não tem a cultura de se precaver, ele não tem a cultura focada em prevenção, certo? Ele tem a cultura do jeitinho, né? Alguns estados até mais do que outros, né? Alguns estados são mais rígidos, são mais educados em determinados aspectos, outros nem tanto, né? Mas de maneira geral, o brasileiro em si, ele não tem uma criação, ele não tem uma educação de forma preventiva. E eu estou dizendo em ambos os aspectos. Do ponto de vista de saúde, você não vê uma grande parte da galera se preocupando em fazer um acompanhamento médico, só vai ao médico quando está doente, só vai ao médico quando está morrendo, né? Isso eu brinco até que muitos dos profissionais de prevenção também, né? O cara às vezes se preocupa com a saúde e a segurança do trabalhador no trabalho, mas a vida dele, né, é completamente desregrada, não tem nenhum tipo de planejamento e não tem nenhum tipo de cuidado, né, de prevenção quanto a ele. Então, isso precisa, né, de planejamento e precauções do ponto de vista financeiro, né? Tudo que ganha, gasta, não tem nenhum tipo de reserva para alguma emergência, vive na corda bamba, né? Vitor, mas eu ganho mal, né? Então fica difícil, né? Realmente, até o salário de tecsegurança, isso é uma grande reclamação que eu observo nas redes sociais, né? Dificulta muito você ter uma vida confortável, mas infelizmente a gente tem que adaptar a nossa vida à realidade que a gente vive, né? Se a gente não pode ter, se a gente recebe o que não dá para ter determinados confortos,
a gente infelizmente tem que abrir mão, não pode ter o celular mais caro, não pode ter carro, não pode ter determinadas coisas na geladeira. Infelizmente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter uma vida controlada, tá? Então, isso é um fato e a gente precisa lidar com esse fato de que a cultura do nosso país não é uma cultura de prevenção. E isso acaba sendo um reflexo dentro das empresas. As empresas que não as maiores, mas as menores, as empresas familiares, são empresas com uma cultura forte de prevenção, com uma cultura de planejamento, né? Aquela coisa meio atropelada, meio atabalhoada, vai fazendo, vai dando certo, o dinheiro vai entrando, a coisa vai funcionando e, porra, vamos nessa e tal, vamos caminhando, vai dando certo. É assim que funciona. E isso para a segurança é ruim, porque para você prevenir algum tipo de acidente, você tem que antever, você tem que antecipar um perigo, você tem que antecipar um risco, você tem que avaliar esse risco, qual o impacto que esse risco vai ter, qual o dano que esse risco vai ocasionar, para você, enfim, definir quais são as ações e as medidas de controle para garantir que esse acidente, que esse problema não aconteça. Tá? E isso impacta diretamente. E a gente sempre acaba correndo atrás do rabo, porque a gente sempre tem a informação depois, a gente sempre fica sabendo de algum processo novo ou de alguma mudança depois. Quando a gente vai apresentar alguma solução, né? Às vezes essa solução não é encarada de forma, não é tão recebida e abraçada como a gente gostaria, né? E muito disso é em função da cultura. E dessa cultura a gente tem o grau de maturidade também. O que é o grau de maturidade, né? Existem alguns estudos, por exemplo, da Dupont, né? Falando sobre os níveis de maturidade, né, das empresas no campo da área de segurança e saúde do trabalho, ok? E qual o maior elevado nível, mais fácil é a segurança do trabalho. Então, um dos primeiros níveis, ele fala que a empresa entende que segurança do trabalho, né, ela é por sorte, por azar, né? Se teve um acidente, porque foi porque Deus quis, né? Aí depois ela vai evoluindo para a questão de uma obrigação legal, então ele quer realmente atender às leis, até chegar a uma evolução máxima onde todo mundo entende que segurança e saúde do trabalho é responsabilidade de todos, que segurança e saúde do trabalho é um valor que tem que ser incorporado no dia a dia, né? E esse é o melhor dos mundos para a gente, né? Quando tanto a diretoria quanto os trabalhadores conseguem enxergar a segurança e saúde do trabalho como um valor. Mas, infelizmente, né, isso no Brasil ainda demora um pouquinho. E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter essa clareza que a gente não consegue colocar de um dia para o outro a forma como que a gente enxerga a segurança e saúde na cabeça do empregador, do trabalhador. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter resiliência, né? Não tem outra forma, não tem jeitinho de fazer assim e tudo ser da forma como a gente gostaria, né? A gente precisa entender que é um processo. Tudo bem que é um processo muito lento, mas infelizmente é um processo. E a gente só tem duas formas de lidar com essas negativas. Ou a gente entende e compreende que somos parte desse processo e que a gente vai buscando soluções, formas, ideias para fazer com que a empresa dê um passo de cada vez em prol a uma evolução do seu grau de maturidade de segurança e saúde, né? E que um passo de cada vez é uma conquista, né? Não adianta você querer correr de um dia para o outro. Então, quando você consegue implementar 3 procedimentos numa empresa que não tinha procedimento nenhum, isso é uma evolução, né? Quando você consegue pegar uma empresa
que não se fazia nenhum tipo de treinamento, você está fazendo um treinamento, é uma evolução. Quando você consegue que uma empresa onde o encarregado, um chefe de linha, né, um chefe de produção, nunca tinha falado de segurança e saúde do trabalho, e ele faz um DDS uma vez por mês, né, um DDS, né? Eu já até falei sobre isso. Não pode ser, se for uma vez por mês, não pode ser DDS, né? Se não viu o vídeo, fala comigo depois que eu indico para você aqui. Se não pode, já é alguma coisa. Se você está acostumado a entrar nos setores e ninguém está de EPI, né? Quando você vai lá numa visita e vê todo mundo certo, você tem que parabenizar os caras, né? Por mais que seja obrigação deles, eles não estão acostumados. E as pessoas precisam ser incentivadas, às vezes até fazer o certo, né? Você não precisa incentivar uma pessoa a parar de fumar, você não precisa incentivar uma pessoa a emagrecer, e ela sabe que aquilo é para o bem da saúde dela, mas mesmo assim ela não para de fazer, né? Então, gente, realmente não tem outra forma. A forma que a gente tem de lidar com as negativas da empresa é a gente entendendo que esse processo é um processo, infelizmente, né, lento, e que a gente precisa ter essa paciência e que a gente tem que estar sempre buscando alternativas para conseguir melhores resultados dentro desse processo. Agora, é claro que paciência também tem limite. Se você está num ambiente que você está buscando outras formas, que você está tentando soluções, que você está tentando implementar determinados processos e que você vê nitidamente um descaso total e pleno sobre a vida do outro, realmente aí não tem jeito. Aí a pessoa está fazendo só para inglês ver, né? Mas a pouca experiência que eu tenho, né, nesses anos de profissão, é que a grande maioria dos empregadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, diretores, né, gerentes, a grande maioria se importava sim. A grande diferença era que eles não conseguiam enxergar que determinadas ações, que determinados processos feitos da maneira que eram feitos poderiam gerar danos significativos tanto para a empresa quanto para a vida de colaboradores. E que, através de ações e mudanças, tanto de processos quanto de comportamentos, a gente conseguia ter ambientes e atividades mais seguras. Tá? Então, o que a gente precisa é, aos poucos, mudando a cabeça, não a camisa. Aos poucos, mudando a cabeça de empregador, de trabalhador, e fazendo com que eles comecem a enxergar, mesmo que de forma pequena, mesmo que de forma simples, a forma com que a gente enxerga a importância da área de segurança e saúde do trabalho. Beleza? Gente, então essa é a forma com que eu acho que a gente precisa ter para lidar com as negativas que a gente recebe sempre, né? A gente precisa realmente entender que é um processo de evolução e que todo processo de evolução, todo processo de mudança acaba sendo lento, e que nós somos os agentes da mudança. Não podemos ser o agente da reclamação, não podemos ser o agente do mimimi, não podemos ser o agente que está mais preocupado em achar culpados do que achar soluções. Beleza? Tá claro? Sim ou não? Galera, se esse vídeo fez sentido, se te ajudou em alguma coisa, eu queria que você, por favor, né, compartilhar isso com a gente, curtir esse vídeo, se tivesse comentário aqui embaixo, Vitor, concordo, não concordo, essa é a nossa casa, fique à vontade para falar o que você quiser, se você concorda, se você não concorda, o que vale é a gente abrir a discussão e evoluir tecnicamente, pessoalmente a profissão, beleza? Um abraço, valeu!